Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o Jornal da Escola. Que jornal que é o Jornal da Escola, né? Quem vai conversar com a gente é a professora Sara, com o aluno Nicolas, eles que vieram contar para a gente essa aventura de se fazer um jornal. E eu quero agradecer a você que nos acompanha pelas nossas mídias digitais. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, no canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Professora Sara, que bom revê-la, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada, Marconi. Uma alegria imensa estar aqui novamente nesse espaço de comunicação tão familiar para mim, receptivo e acolhedor. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Como vai, Nicolas? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. E o senhor, Marconi, como é que o senhor vai? Vou bem, obrigado. Muito feliz em recebê-lo aqui junto com a gente. Já já a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essa aventura. Professora, como é que surgiu o Jornal da Escola? É da Escola Belita Tameirão. Belita Tameirão. O jornal, ele faz parte de um projeto literário pensado para o contexto de aprendizagem dos alunos do 4º ano do ensino fundamental, da escola em que atuo, que é a Escola Municipal Belita Tameirão. É um projeto em parceria com outros professores, a professora Elizabeth, o professor Valber, a professora Dolires. E o objetivo principal desse jornal é aliar o uso das tecnologias digitais ao letramento midiático para a formação de alunos que sejam formadores de opinião, alunos competentes, não só na leitura, mas também na escrita, mas desenvolvido para o pensar, para que seja desenvolvido o senso argumentativo desses alunos, o senso crítico perante assuntos diversos que circulam na sociedade. E quando eu digo letramento midiático, eu estou me referindo a um conjunto de habilidades pensadas para decodificação, mas também, principalmente, para a análise e a reflexão crítica desses alunos frente a informações que circulam na sociedade. Quando se monta na mídia também. Agora, quando se monta um jornal, existe uma estrutura que precisa estar, por mais simples que seja, principalmente quando se trata num espaço onde as notícias divulgam com muita velocidade, né? Aí eu fico imaginando, vocês estão simulando todas as estruturas, administração, redação, jurídico, que é algo muito importante também. Sim, Marconi. Aquilo que pode, aquilo que não pode ser publicado. Isso mesmo. Quando você fala a questão da estrutura, não é uma estrutura complexa de um jornal, é mais através... É uma simulação, né? É uma simulação através de um viés mais pedagógico para a sala de aula. Então, por meio de debates, de debates e de discussões, são levantados diferentes tipos de temas para serem trabalhados. E quando você pergunta com relação a estrutura, as funções dentro de uma redação, é isso que é trabalhado na sala de aula, para trazer um pouco mais de dinamismo para o nosso trabalho. Então, são formados grupos e cada aluno dentro desse grupo tem uma função, como redator, como editor de arte, editor-chefe, entrevistador, repórter, e isso é para trazer um pouco mais de dinamismo, deixar as aulas mais atrativas, mais interativas, para que não seja uma aula totalmente expositiva, que deixa a produção do conhecimento um tanto enfadonha. Deixa eu falar um pouquinho com o Nicolas. Nicolas, o que você faz no jornal? Você é repórter? No projeto da escola, que a Sara falou, que formou os grupos para fazer as entrevistas, eu fui entrevistador. Foi um repórter. E como é que foi essa experiência? Quem é que você entrevistou? Eu entrevistei a professora Conceição. Isso. A professora Conceição sobre o jornal da escola que falava sobre a vida de Malala. É mesmo? E o que você aprendeu? O que você achou de interessante nessa entrevista? Eu achei muito interessante a parte que a professora, ela acha que
que como baseado na pergunta, que no caso é, se você tivesse um lápis mágico, o que você faria? Ela disse que iria mudar o mundo, para fazer um mundo melhor. Então, deixa eu te fazer a pergunta que você fez. E se você tivesse um lápis mágico, o que você faria? Minha resposta é uma resposta muito convencional, que a tia Sara, minha professora, achou muito interessante. Que no caso seria que eu criaria escolas com ilusões de ótica muito interessantes. Uma escola espelhada do normal. Inclusive, uma das escolas seria uma casa de espelhos, que a criança entraria ali e ficaria perdida, com uma interrogação na cabeça. E qual que era a vantagem disso? A vantagem seria das crianças, quando elas crescerem, se elas se tornassem professores, iriam lembrar dessa escola e tentar reproduzir uma escola um pouco semelhante, para criar uma interrogação na cabeça das pessoas. Muito interessante. Agora, já que nós estamos falando de escola, conta um pouquinho da sua escola. Como é que é a sua escola? O que tem lá? A minha escola é bem legal. Uma escola pública bem legal, com professores bem legais. É muito grande? Tem muitos alunos lá? Bastante. E também eu tenho vários amigos lá, desde os amigos que eu conheci desde o primeiro ano, até os amigos que eu conheço até hoje, no quarto ano. E lá tem quadra? Tem. Vocês praticam esporte? Praticamos bastante. Que ótimo. Fala bem o repórter, né? Muito comunicativo, Marconi. Qual que é o papel? Você disse que o jornal tem a estrutura do redator, da arte. Como é que isso é dividido lá? Quem é que faz isso? Os alunos é que cuidam disso aí, dessa arte? Os próprios alunos. Eles são dentro do conhecimento, da produção do conhecimento, eles são os protagonistas, né? A ideia do jornal justamente é essa. Colocar esses alunos em contato com diferentes experiências para que eles sintam interesse em participar, né, de fatos e acontecimentos e até mesmo conhecer um pouco mais da história local, da nossa comunidade, da nossa cidade, do mundo, conhecer fatos e acontecimentos que afetam a vida deles, a vida de outras pessoas na sociedade, para que posteriormente eles possam produzir textos noticiosos, que essa é a ideia do jornal, textos noticiosos, textos de opinião, que eles possam fazer debates e discussões em sala e posteriormente em sociedade, né, de forma ética e respeitosa. Então, quando você faz a questão da pergunta que foi feita para o Nicolas, eu posso complementar a fala dele com relação à primeira edição do nosso jornal, foi feita com base no livro da Malala. Malala é uma criança, né, que defendeu a educação e foi baleada pelo Talibã. E aí, com base nesse livro, foi feita essa pergunta, porque o livro traz uma frase muito interessante dela que diz que um livro, uma criança, uma caneta, um professor pode transformar o mundo. E eles chamaram os professores da escola para fazer essa entrevista com essa pergunta. Se você tivesse uma caneta, um lápis mágico, assim como Malala fala no livro, o que você faria? Foi nesse sentido. E além de entrevistar os professores, depois teve entrevista com os alunos. E a resposta do Nicolas me chamou bastante atenção. Foi, assim, um tanto diferente, né? Até mesmo para a questão da idade dele. Eu digo que Nicolas é um pequeno filósofo. Aqui ele está um pouco nervoso e tímido, né? Mas ele disse que se ele tivesse um lápis mágico, ele faria uma escola espelhada, com ilusão de ótica, uma escola como se fosse uma pirâmide, uma educação invertida, né? Como se fosse uma educação invertida, na ideia de uma pirâmide espelhada. E que as crianças entrariam nessa escola e se sentiriam espantados. Eu fiquei, assim, muito surpresa com a resposta dele, porque eu acredito muito nas ideias de Rubem Alves, escritor e educador. E ele diz que é preciso pensar num tipo de professor que seria intitulado como professor do espanto na educação, para levar os alunos a pensar, a causar uma interrogação na cabeça das pessoas. E eu acredito muito nisso, né? O papel do professor nada mais né, não é ensinar conteúdo,
ensinar coisas nos livros, na internet, é encontrado. O papel do professor, a função principal é levar a criança a ter a alegria de pensar. Isso nas ideias de Rubem Alves. E quando ele falou isso, casou bastante com as ideias, né, que eu tenho enquanto professor, né, o trabalho do professor é um ato reflexivo. Casou bastante com essa ideia que eu tenho de educação. Então, por isso que eu fiquei surpresa. A primeira edição do jornal foi feita nesse sentido. Eles mesmos, eu dou essa liberdade para eles fazerem essa criação dentro da sala de aula, essa autonomia. Você disse que está um pouco tímido, mas está desenvolvendo muito bem, né? Está falando muito bem aqui com a gente hoje, contando bem as histórias. Já já eu vou conversar um pouquinho mais. O jornal, ele é uma ferramenta multidisciplinar. Quais as áreas do aprendizado vocês estão desenvolvendo? Aí vamos falar de uma parte técnica pedagógica, né? Como é que vocês estão aproveitando essa ferramenta de uma forma multidisciplinar? Então, quando eu digo que é preciso aliar o uso das tecnologias digitais, essa já é uma realidade dentro da educação. O uso da tecnologia, da informação e da comunicação em sala de aula. Já temos vários empreendimentos nesse sentido, como o uso de tablets, o uso das telas interativas. Então, o objetivo principal é aliar esse uso da tecnologia também com os diferentes tipos de textos que circulam na sociedade. A segunda edição do nosso jornal foi feita com base numa pesquisa de campo, para que os alunos foram até o Mercado Velho para entrevistar pessoas, né, que trabalham com o artesanato, na produção da Sempre Viva, a agricultura familiar. Então, a gente utiliza essas ferramentas dessas duas maneiras, buscando aliar de forma interdisciplinar, não só a questão da linguagem, que traz a língua portuguesa, né, do campo das linguagens, mas também o uso de forma interdisciplinar com outras disciplinas, a questão da geografia, da educação patrimonial, que é trabalhado também. Bom, quero falar do acesso ao jornal, vou deixar para o próximo bloco. A gente está falando sobre o Jornal da Escola, que é uma iniciativa da Escola Melita Tameirão. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.